A paz do Senhor, queridos irmãos, irmã, Deus seja louvado nesta noite. Rapidamente vim aqui para deixar uma palavra de Deus para a sua vida e creio que Deus vai falar contigo através desta mensagem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É como espada de dois gumes, que vai entre a divisão da alma e do espírito, entre ossos e medula, e é apta para discernir a intenção do coração, né? A Bíblia diz que Jesus, uma das coisas que chamam atenção é que Jesus, depois de ter operado um grande milagre, o milagre que Jesus operou foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Logo que Jesus fez este milagre, ele, enquanto despedia a multidão, ele ordena que os discípulos peguem o barco e vá para o outro lado. Enquanto ele está despedindo a multidão, os discípulos entram no barco e seguem para ir para o outro lado. E a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte, porque Jesus, ele, como homem, ele tinha necessidade de ter uma comunhão plena com o Pai. Ele estava sempre ligado com o Pai. E a oração que Jesus sempre estava juntamente com o Pai. Há momentos na nossa vida que a gente quer ficar somente a só com Deus. E Jesus era assim. Jesus, ele chegou e subiu ao monte para falar com o Pai. Na primeira vigília da noite, a primeira vigília da noite começava das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 da manhã e das 3 da manhã às 6 da manhã. A Bíblia diz que Jesus, ele está em comunhão com o Pai a só no monte, enquanto os discípulos estão dentro do barco. E a Bíblia diz que quando eles estão dentro daquele barco, vem um vento ao contrário. Eles não conseguem romper o vento, a tempestade, a dificuldade que estava vindo contra ele. Quanto mais que ele remava, ele não conseguia chegar no seu objetivo do outro lado. Mas muitas das vezes, quando estamos assim, a gente pensamos que estamos só. Só que o nosso Jesus, o nosso Senhor, ele nunca nos abandona, nunca vai nos abandonar no meio da tempestade. Ele sempre tem uma saída. E Jesus, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus ficou 12 horas a só com o Pai, orando, quem sabe ali conversando com o Pai. E Jesus está vindo, só que ele não está vindo em cima de um barco, ele está vindo sobre as águas. A Bíblia relata que quando os discípulos olharam e viram aquele ser andando sobre as águas, porque não era natural um homem normal andar em cima das águas, mas o nosso Jesus está vindo. E a Bíblia diz que quando os discípulos olharam, eles naquele momento se perturbaram, temeram, né? E eles começaram a gritar com medo, porque ver uma pessoa andando por cima das águas é muito raro. Então, naquele momento, os discípulos, eles começaram a gritar com medo e temeu, porque naquele momento Jesus disse para ele: não temas, sou eu. E a Bíblia diz que quando ele disse não temas, sou eu, a Bíblia relata que naquele momento Jesus disse: Senhor, ou seja, Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. A Bíblia diz que Pedro, ele sai do barco
e começa a andar sobre as águas. Só que a Bíblia diz que o vento, ao contrário, estava tão forte naquela situação que Pedro tirou a visão, tirou o olhar, né? Tirou a sua visão de Jesus e olhou para o vento, olhou para a tempestade, olhou para os problemas, para a dificuldade. E o que acontece? Ele começou a afundar. A Bíblia diz: olhai para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não desista, não pare, não pasme, não se espante, porque quem está no controle da situação é o próprio Deus. Pedro, naquele momento, começou a afundar, e quando ele começa a afundar, a Bíblia relata que ele começa a clamar: Senhor, socorre-me. E quando, naquele momento, Jesus chega perto dele, estende a mão e segura. E a palavra de Jesus para Pedro é: por que tem mais homens de pequena fé? Por quê? Pedro, naquele momento, a fé dele foi vacilante. Ele, de vez de olhar para Jesus, porque se ele estivesse olhando para Jesus, ele chegaria perto de Jesus. O vento podia soprar de todas as formas, mas há momento na nossa vida que Jesus chega para nós e diz assim: ó, quer ter vitória, quer ver eu te honrar, quer ver eu te exaltar, quer ver eu colocar por terra todos os obstáculos, impedimento, empecilho? Olhai para mim e sereis salvo. E muitas das vezes a gente olha para um, olha para outro, olha quem está criticando, olha quem está julgando, olha quem está em nossas voltas. Só que muitas das vezes Jesus quer que você olhe para Ele. Porque se você olhar para Ele, você não vai afundar, você não vai perecer, você não vai dar errado as coisas na sua vida. Porque quando a gente estamos olhando para Jesus, Ele sabe nos guiar pelo caminho certo, pelo momento certo. Alabashuri Komanagasurya. Ele sabe o momento certo e Ele sabe o caminho certo para onde iremos. E a Bíblia relata que Ele pega Pedro e ele vai para o barco. Chegando no barco, os discípulos começam ali aquele questionamento: que homem é este? Que homem é este? Eu quero te dizer que Jesus é o mesmo. Eu quero te dizer que Jesus é o mesmo que multiplicou o pão, multiplicou o peixe, é o mesmo que tem a chave para abrir todas as portas na sua vida. Eu quero te dizer que o Jesus que eu estou pregando para você nesta noite é o mesmo Jesus que quer te salvar, quer te batizar com o Espírito Santo e quer te levar para o céu. Não desista por causa dos obstáculos, por causa dos problemas na sua vida, porque as coisas começaram a dar errado. Lembre-se de uma coisa: toda prova sempre vai ser aprovado alguém. Você hoje está no deserto, mas amanhã você pode estar comendo numa mesa no meio do deserto, porque o nosso Deus faz isso. A Bíblia relata que Deus, quando o povo começou a murmurar, Deus disse para Moisés: eu vou mandar o maná, Moisés. E quando eles pegaram o maná na mão, sabe o que eles disseram? O que é isto? Tem coisas que vai acontecer na sua vida que você vai dizer: o que é isto? E você vai ver o resultado de Deus, porque é Ele que é o autor e consumador da tua fé. Olhai somente para Jesus. Ah, mas alguém caiu. Olhe para Jesus. Ah, mas alguém não está. Olhe para Jesus, que é Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que vai te levar ao Pai. É Ele que vai te dar salvação.
O mundo murmura, o mundo hoje em dia blasfema de Jesus, mas não conhece o verdadeiro Jesus, aquele que anda lado a lado, aquele que está na frente quando tudo começa a dar errado. Não procure Jesus quando as coisas começarem a dar errado, procure agora, porque Ele está à porta para vir buscar a igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Sou o pastor Luciano Silva, continue orando pela minha vida, sou carente das vossas orações, e que Deus em Cristo vos abençoe, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.